O meu nome é Eva, Evita, porque é um diminutivo de Eva. Isto acontece porque onde eu trabalhava há uns anos éramos várias Evas e eu fui apelidada pela mais pequenina, a Evita. Vamos começar pelo medo de atrair as coisas negativas. Tem muito a ver com o meu percurso, porque desde pequena nunca senti muito medo e acho que esse era o desafio, era enfrentar as coisas de frente sempre. Não sei se isso tem a ver com ser artista ou não, porque eu nunca me defini como artista. E ser artista acho que é algo que se vai definindo ao longo do tempo e que não somos nós que definimos, se calhar até são os outros que te vão dizendo: ai, tu és uma artista. E tu começas a pensar: sou uma artista? Não, não sou. E começas a pensar assim, realmente tenho trabalhado em diversas áreas ao longo do tempo. Hoje em dia posso dizer que trabalho afincadamente quer na arquitetura, quer na ilustração. Isso revela-se com um percurso que tive relacionado também com a tentativa e erro, com a enfrentar esses medos realmente, com a materialidade, não ter medo de me sujar. Lembro-me imenso de ter tido o privilégio de andar numa escola que tínhamos uma horta e tinha muito espaço exterior. E nesse espaço exterior tínhamos imensas tintas e acesso a pedras, a papel, podíamos usufruir de tudo que estava ao nosso dispor e expandir então essas facilidades de usar os materiais, os pincéis, as mãos, pintar com as mãos. E se calhar vem daí também a parte muito anterior à definição de artista. Ou seja, a exploração e a curiosidade ao longo do tempo fizeram criar desafios também mentais, no sentido de exteriorizar algo que eu leio do que está à minha volta e das observações que eu faço do que está à minha volta. Acho que artista e a pessoa que eu sou, andam juntas, não andam muito indissociadas uma da outra. Apesar de, e já disse isto algumas vezes, eu sinto que estar com pessoas não é algo que me... Gosto muito de conviver, mas as pessoas é um bicho estranho. É um bicho estranho, então sinto que quando olho para a minha volta e ao meu redor, se calhar fascina-me muito mais a natureza, os livros, a escrita, é algo que desperta em mim uma curiosidade e desperta em mim a necessidade de transformar algo que observo, algo que leio, transformar no sentido de criar uma nova linguagem através da ilustração, que passa por diferentes técnicas, não é? E por isso acho que este percurso nunca foi monótono. Temos fases de hoje apetece-me mais tocar piano ou virada para a música, isso também é ser artista. Hoje apetece-me mais ir ali apanhar umas flores e ver como é que são as flores, como é que elas se estruturam, que relações é que há. E depois, através da arquitetura, tive um acesso formal, não é, de educação ao desenho, que veio concretizar o desenho livre, não é? Que me acompanhou ao longo de todos estes anos e que com a arquitetura permitiu-me, de uma maneira, por um lado, mais rígida, desenhar algo mais concreto, não é? Que é a arquitetura, que no fundo eu vejo sempre a arquitetura como quase uma escultura habitável, com luz, acho que é fundamental, e todos esses fatores da arquitetura eu acho que acontecem também na ilustração, os enquadramentos, a luz, a cor, de certa maneira, veio contrariar o que eu tinha estudado na arquitetura, que era muito o branco. A Escola do Porto vive de materiais nobres e eu acho muito com ausência de cor.
que na ilustração vim encontrar, e depois há sempre este diálogo que se encontram nas artes. Por exemplo, eu olho para a fotografia, lembro-me de termos criado um grupo de fotografia na Escola de Arquitetura, que aprendemos a revelar. Ou seja, há estas composições químicas e tudo, é interessante perceber como é que passam de umas áreas para as outras. A música, por exemplo, temos a composição, temos o ritmo, temos toda esta narrativa que depois também vim encontrar na ilustração. Então, ser artista talvez seja isso, perceber como é que todas as artes têm algo tão lindo de cada uma e se unem e pronto, não me considero uma artista. É isso, acho que sou eu e deixo que os outros me leiam, portanto, é isso. Eu não tenho intenções nenhumas de mostrar. Agora, transformar, talvez a mim própria, primeiro, porque ajuda-me a pensar, como estava a dizer, para mim a ilustração ou exteriorizar em desenho é sempre uma transformação de um pensamento que eu tenho, de uma ideia, de algo que leio, algo que quero refletir e que aí transformo noutra linguagem que também pode não estar propriamente pensada, porque na minha prática eu vivo muito do papel, do que sai aqui como erro e depois que me dá outra ideia e me faz refletir. É contínuo, é um processo contínuo em que a linha me leva a uma mancha, a mancha leva-me a uma linha ou a uma imagem. Há sempre um processo de transformação no próprio processo, nesta tentativa de erro e de procurar algo que é quase infinita. Não vejo como algo que tenha um fim, se bem que quando faço uma ilustração acho que consigo perceber muito bem quando é que tenho que parar, porque o tempo para mim, se for muito mastigado, às vezes leva-me ao cansaço, de estar um bocado saturada e partir para outra. Mas tento sempre acabar as coisas, isso é um objetivo que eu tenho final, é terminá-las e posso não gostar ou não, mas e mostrá-las aos outros depois. Essa parte do mostrar, de exibir, acho que nasce mais de uma necessidade das outras pessoas me perguntarem o que é que andas a fazer, do que propriamente de eu querer revelar. Mas a função da ilustração, na verdade, também é essa, é mostrar outros pensamentos, levar as pessoas a uma leitura de uma narrativa que do meu lado é uma, mas do outro lado pode ser totalmente diferente. Mas houve uma vez muito peculiar, quando expus no México, cheguei lá e eu tinha ganho o prémio ibero-americano e tinham feito uma exposição só com o meu trabalho. Eu cheguei lá e fiz uma cara de espanto, porque uma das principais ilustrações estava colocada ao contrário, totalmente ao contrário, e eu fiquei surpreendida, mas depois fascinou-me, porque pensei assim, está ao contrário, é porque alguém viu aqui outra coisa que eu não estou a ver. E achei muita piada, porque as diversas leituras, os layers das pessoas, é essa parte de receber do lado de lá, portanto, o que eu posso tentar fazer também e que vejo hoje em dia que é importante sobre a ideia de transformar é também sensibilizar os outros para o que se passa ao nosso redor, no mundo em que vivemos, e eu acho isso fundamental. Falámos agora das guerras e das ilustrações que temos feito para sensibilizar as pessoas com esta questão da Palestina e não só, de imensos países que se encontram em situações muito piores, também muito piores, paralelamente com outras situações más,
E mesmo, por exemplo, para o meio ambiente, que é um dos temas que me afeta imenso, perceber que estas alterações climáticas e a maneira como tratamos o planeta, para mim, desde há muitos anos e muito até deixado pelos meus pais, é uma questão que eu acho importante sensibilizar os outros. Acho que a ilustração passa por aí, passa por chamar a atenção para os mais novos, que ainda estão a tentar perceber que leituras são estas, e para que as pessoas não andem alienadas do que se passa. O que mais me influencia, principalmente, tem a ver com isso, com a parte geográfica daqui do Minho, nomeadamente o mar e depois a natureza, a procura da natureza. Mas isso posso dizer que não o aprendi aqui, aprendi-o lá fora. Eu, quando vivi na Alemanha, percebia que as pessoas têm uma relação com a natureza que eu não sinto que exista aqui. Todos os dias, depois de trabalho, as pessoas vão andar na floresta, há uma relação de observação, toda a gente sabe o nome de todas as árvores, que flores são estas, como é que são as sementes, os cogumelos, a relação com os animais é totalmente diferente, porque há uma leveza, uma ligeireza. Eu lembro-me daqui de ser miúda e de ver crianças a maltratar os gatos e os pais a rirem-se, e pronto, era tudo super comum. E isso a mim, pela educação que eu tive, sempre tive imensa dificuldade em perceber como é que aquilo acontecia, porque os meus pais também já tinham vivido na Alemanha. Essa relação com o território conquista-se, e aqui, para mim, funciona muito de luta, porque vejo que estamos muitos anos atrás face ao respeito que devíamos ter por muitas coisas, por muitas situações. E isso afeta-me um bocadinho, por isso eu ser muitas vezes negativa, porque penso sempre que é uma luta para algo melhor, uma luta que se tem vindo a verificar, eu falo por mim, na minha família, há algumas gerações. A luta pelo respeito, pela relação com o outro de uma maneira mais saudável. Portanto, eu procurei vir para Viana como artista. Eu sinto que trabalho muito isolada, vivo bem com isso e gosto, preciso dessa paz, dessa calma, que numa cidade grande não consigo, porque há uma relação mais social com as pessoas, mas menos de introspecção. Eu também vivi em Barcelona e não consegui estar lá muito tempo, porque era muita vida. Para mim as coisas têm que andar a outro ritmo, ao ritmo mais natural das coisas, da lua e do sol. É uma procura também de haver interação entre os artistas, em que haja um diálogo maior com os meus pares, pelo menos nas técnicas, na procura de perceber como é que as coisas se fazem. Cá continuo para tentar integrar-me no sítio onde escolhi, mas eu sinto que poderia estar aqui como noutro qualquer local. Aqui há outras condições, no sentido que há essa afetividade que vem de outro, não sei, das entranhas, de outro lado, que eu não consigo explicar. Até porque a minha família, ninguém é de cá, sou a única que nasci no Minho, por isso estou aberta a receber e a dar e a ver o que é que esta terra tem para me dar, mas o que é que eu também posso contribuir de melhor.